Meus dois filhos, Sam e Robbie, são gêmeos de 6 anos. Há um ano, estávamos morando em nossa antiga casa, mas algo aconteceu que nos forçou a nos mudar. É uma longa e terrível história. Eu morei naquela casa por 4 anos e me casei com minha esposa Carol enquanto morava lá. Tivemos nossos filhos lá também. O bairro estava mudando lentamente para pior, mas mesmo assim planejávamos ficar naquela casa por um bom tempo até que um incidente ocorreu. Nossa casa era de esquina, e a casa atrás de nós, na rua transversal, estava cercada por árvores altas e arbustos, então raramente víamos os vizinhos. Nosso vizinho à direita, Steve, havia se mudado há menos de um ano, e eu só tinha falado com ele algumas vezes. Era difícil entender o que ele dizia por causa de seu forte sotaque, e ele não parecia ser uma pessoa amigável. 2 das suas janelas davam para o nosso quintal, o que limitava a nossa privacidade. No entanto, eu nunca tinha visto luzes acesas nessas janelas, então presumi que fossem de um quarto de hóspedes não utilizado. Um dia, no verão, Sam e Robbie estavam brincando na piscina inflável no quintal enquanto eu fazia trabalhos no jardim. Em determinado momento, eu estava indo em direção à garagem separada e vi Steve na janela. Ele se afastou rapidamente ao notar que eu o vi, o que achei estranho, mas deixei para lá. Mais tarde, naquele dia, enquanto o sol se punha, as crianças voltaram para a piscina inflável. Carol e eu estávamos na cozinha enquanto ela preparava o jantar. De repente, as risadas das crianças pararam e Robbie entrou, dizendo que havia uma luz piscando na janela do vizinho. Eu fui até o quintal para ver do que ele estava falando. Ele apontou para uma das janelas do andar de cima de Steve, e disse que uma luz branca piscava de lá. Perguntei se parecia com o flash de uma câmera, e eles disseram que sim. Mandei eles se secarem e entrarem em casa. Depois, contei a Carol o que havia acontecido, e ela imediatamente suspeitou do pior. Fui até a casa de Steve e bati na porta, mas ele não atendeu, apesar de seu carro estar na garagem. Desisti depois de algumas tentativas e voltei para casa, o que fez a situação parecer ainda mais preocupante. Sem provas concretas, não podíamos afirmar que a luz era de uma câmera, mas era perturbador. Algum tempo depois, numa noite, Carol e eu ouvimos o portão lateral sendo aberto e fechado silenciosamente. Carol pediu que eu fosse verificar, e eu saí para o quintal. Acendi todas as luzes e procurei, mas não encontrei nada. Notei que as luzes no quintal de Steve estavam acesas. Quando olhei por cima da cerca, quase pulei de susto quando Steve apareceu e perguntou se eu precisava de algo. Perguntei se ele havia visto alguém no nosso quintal, e ele disse que não. Aproveitei para perguntar se ele estava observando meus filhos e tirando fotos deles. Ele reagiu de forma exagerada, quase gritando de indignação. Sem provas, pedi desculpas e voltei para dentro. Carol não ficou satisfeita com minha abordagem. Algumas semanas depois, no meio da noite, acordamos com os gritos das crianças. Robbie disse que viu alguém na janela com um flash de câmera. Fiquei arrepiado e com raiva. Levei as crianças para dormir conosco e olhei pela janela para a casa de Steve, onde o vi espiando por uma das janelas do andar de cima. Corri até a casa dele e toquei a campainha várias vezes, mas ele não atendeu. Chamei a polícia para fazer um relatório sobre Steve, na esperança de que, se houvesse futuros relatos, ele fosse investigado. Nunca mais o vi. Às vezes, ficava na frente da casa esperando vê-lo, mas ele evitava sair quando eu estava lá fora. Por causa disso, nos mudamos em um mês para uma nova casa em uma cidade próxima, que se mostrou um lugar melhor para criar os filhos. Há cerca de 3 meses, me mudei para um apartamento com outras 2 mulheres para poder frequentar a faculdade.
Há uma lista de coisas que tornam o prédio não tão bom, como o fato de que a maioria dos quartos dos apartamentos fica de frente para o corredor, onde as pessoas do mesmo andar passam constantemente. Isso significa que, se você deixar suas janelas abertas, qualquer um que passe pode ver dentro do seu quarto. No entanto, como passo a maior parte do meu tempo na faculdade e as meninas com quem moro, além da maioria dos vizinhos, são muito legais, esses problemas não me incomodam tanto. Algumas noites atrás, enquanto me preparava para dormir, ouvi música tocando de algum lugar, principalmente músicas pop dos anos 2000. Como moramos em uma cidade universitária cheia de casas de fraternidade em The Lakes, achei que era apenas uma festa acontecendo ou alguns amigos ouvindo música na rua. Fui para a cama e coloquei um vídeo aleatório no meu telefone para ajudar a adormecer, como sempre faço. Quando estava quase pegando no sono, comecei a ouvir barulhos de perfuração. No início, pensei que estava sonhando ou que o som vinha do meu telefone, mas pausei o vídeo e escutei atentamente. Havia definitivamente alguém usando uma furadeira em algum lugar próximo. Levantei-me, confusa, e andei pelo apartamento. Era por volta das 23 horas, então parecia improvável que alguém estivesse trabalhando a essa hora. O som estava mais alto na janela do meu quarto, então a abri para verificar e rapidamente percebi que vinha do apartamento vizinho, o mais próximo da minha janela. A música também estava vindo de lá. Ninguém mora naquele apartamento, então fiquei ainda mais confusa, mas imaginei que talvez alguém tivesse planejado alugá-lo e estivesse fazendo reparos. Ainda assim, o fato de estarem fazendo isso tão tarde em uma quinta-feira parecia muito estranho. Voltei a tentar dormir, mas o barulho continuava. Enquanto mandava mensagens para um amigo, comecei a reclamar e até enviei áudios e um vídeo mostrando o barulho que vinha da janela vizinha. Ele sugeriu que eu chamasse a polícia, pois não era legal alguém fazer tanto barulho em um prédio cheio de apartamentos. Decidi não chamar a polícia, pois só queria descansar e já passava da meia-noite. Forcei-me a dormir com os sons de perfuração, mas por volta da 1h da manhã, acordei novamente, desta vez com marteladas. Sentindo-me estressada, mas não suficientemente para agir, tentei dormir mais uma vez. Acordei de novo, sem verificar as horas, totalmente farta. Coloquei um roupão e fui confrontar quem quer que fosse. A janela do apartamento estava aberta, então decidi falar com eles dali. Desci alguns degraus para entrar no campo de visão e, assim que cheguei à janela, perdi boa parte da coragem. No quarto, havia 4 homens, todos aparentando ter entre 30 e 40 anos. Eles pararam o que estavam fazendo e olharam para mim. A música, que vinha de um rádio, era a única coisa que se ouvia, criando uma atmosfera estranha e assustadora. Eles não pareceram surpresos ao me verem, apenas intrigados. Lembrando por que estava ali, disse que era muito tarde e a maioria das pessoas tinha que acordar cedo para trabalhar, pedindo se podiam fazer o barulho em outro momento. Sendo uma garota de 19 anos, baixa e franzina, vestindo apenas um roupão, quando 2 dos homens vieram até a janela, olhei para mim de cima a baixo de forma ameaçadora. Eles estavam suados e com bocas abertas, e um deles segurava um martelo pesado. Eles começaram a sorrir de um jeito doentio, e senti uma vontade repentina de vomitar. Extremamente perturbada, comecei a recuar lentamente, sem tirar os olhos deles, sentindo que poderiam tentar me agarrar a qualquer momento. Quando cheguei ao último degrau e saí de vista, corri para minha porta, entrei e tranquei. Uma das minhas colegas de quarto estava fora da cidade e a outra provavelmente estava dormindo, pois não tinha visto minhas mensagens no grupo perguntando se alguém sabia de algo sobre o apartamento vizinho. Voltei para o meu quarto e não ouvi mais barulhos. Até o rádio parecia ter sido desligado. Não sabia como me sentir, pois agora não estava mais com raiva, apenas enojada e assustada. Eu deveria ter chamado a polícia,
mas estava estressada demais para lidar com aquilo. Verifiquei a hora, eram cerca de 2h15. Tentei dormir novamente, me convencendo de que não estava com medo, apenas desejando um pouco de sono. Eventualmente, desmaiei. Acordei no meio da noite novamente, desta vez às 3h30, e não ouvi nenhum som vindo do apartamento. Tudo estava quieto, o que me incomodava. Estava muito quieto, e tive a sensação de que alguém poderia estar do outro lado da minha janela fechada. Tentei não pensar nisso, mas não consegui dormir em paz depois disso. Na manhã seguinte, ao sair, passei pela mesma janela e percebi que estava fechada, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Perguntei à minha colega de quarto se ela ouviu algo, e ela disse que acordou várias vezes durante a noite, mas não conseguiu se levantar devido à paralisia do sono. Isso confirmou que eu não estava imaginando coisas, aquelas pessoas realmente estavam lá. Mas como elas tinham as chaves do prédio? Por que pareciam não querer ser vistas durante o dia? O que planejavam fazer comigo ou com qualquer outra pessoa? Já faz uma semana e, felizmente, não vi aqueles homens novamente. Ainda não sei quem eram ou o que estavam fazendo, e estou honestamente assustada com a possibilidade de que possam voltar ou ainda estarem espreitando por aí. Eu moro em uma cidade suburbana comum em Long Island, Nova York. Recentemente, minha namorada Sarah e eu começamos a alugar uma casa pequena, ideal para 2 a 4 pessoas. Temos um quintal de tamanho decente, e nossa casa fica em uma rua muito tranquila. De um lado, temos uma bacia de drenagem de água, que é basicamente um monte de árvores ao redor de um reservatório. Do outro lado, está nosso vizinho Kyle, que mora com sua esposa. Eles têm cerca de 60 anos e são bem tranquilos. Do outro lado da rua, há um pequeno pedaço de floresta na frente de outra bacia de drenagem de água, o que torna nossa casa perfeita para quem gosta de privacidade na frente. No entanto, o quintal é uma história diferente. A casa de Kyle é bloqueada por arbustos plantados pelo proprietário anos atrás. Além da casa diretamente atrás de nós, não há outras casas que possam ver nosso quintal. Mesmo assim, a casa atrás de nós, que tem uma visão direta do nosso quintal, é o suficiente para nos deixar desconfortáveis. No momento, é outono, e temos feito limpeza de outono no quintal da frente e de trás. Notei que, sempre que estávamos no quintal, 2 pessoas ficavam paradas na janela do andar de cima da casa atrás de nós. Era um homem e uma mulher de meia idade. Quando eu olhava para eles, ficavam nos observando, o que era realmente desconfortável. Tentamos ignorar, mas as folhas continuavam caindo, e a limpeza precisava continuar. Sarah ficou tão assustada com as 2 pessoas nos observando que não queria mais ficar no quintal. Um dia, enquanto varria, vi novamente aquelas pessoas na janela. Decidi acenar para elas, mas não houve resposta. Elas apenas continuaram nos observando. Fiquei desconfortável e entrei. Sarah sugeriu que nos apresentássemos. Relutante, concordei. Fomos até a casa deles e tocamos a campainha. Esperávamos que uma das pessoas da janela atendesse, mas um homem jovem, na casa dos 20 anos, abriu a porta parcialmente. Ele parecia fechado e não estava interessado em conversar. Quando perguntei sobre as pessoas na janela, ele disse que não sabia de quem eu estava falando. Sarah e eu ficamos perturbados e saímos. Notei que o homem nos observava pela porta entreaberta enquanto nos afastávamos. Quando voltamos para casa, subi para o nosso quarto, que fica no andar de cima. Da janela, vi novamente as 2 pessoas na janela da casa atrás de nós, parecendo olhar diretamente para mim. Fechei as persianas e desci para contar a Sarah.
Concordamos que precisávamos plantar arbustos para bloquear a vista, mas já era tarde demais para plantar qualquer coisa no outono. Depois de alguns dias evitando olhar para fora ou ir para o quintal, uma noite ouvimos um som estranho de batidas no andar de baixo. Pedi a Sarah para esperar na cama enquanto eu descia. Descobri que o som vinha de uma das janelas do quintal. As persianas estavam fechadas, então me aproximei e confirmei que alguém estava batendo no vidro. Acendi a luz do quintal, e o som parou. Voltei para o andar de cima e contei a Sarah, tentando tranquilizá-la. Suspeitamos que tivesse algo a ver com a casa vizinha, embora nada mais tenha acontecido desde então. Na noite passada, ouvimos gritos vindos da casa atrás de nós. Abrimos nossa janela e percebemos que os gritos vinham de lá, apesar das janelas fechadas. O som parou de repente, deixando tudo quieto. Quase chamamos a polícia, mas acabamos não ligando. Estamos realmente assustados e atualizarei se algo mais acontecer.